Então, hoje é dia 23 de novembro de 2021. Nós temos aqui o nosso site, né, em sites.google.com/view/profdelmar/prg22202. Nós temos a disciplina aqui de Engenharia Civil, né? Aqui nós temos o endereço extra classe, que são em 2 horários, né? Terça e quinta-feira, terça às 13h30 e quinta às 14h25. Aqui está o link, né, para ambos os dias o mesmo link. Nós temos o WhatsApp também, né? Basta clicar aqui para ingressar no grupo. E nós temos um encontro semanais síncrono, né? Também o link está colocado aqui. E é terça-feira, 14h25 e 18h30. Né? Então, aqui abaixo estão todos os nossos encontros, os slides estão aqui, a gravação do vídeo está aqui. E aí, as datas seguintes, hoje é dia 23, né? Então, nós iremos trabalhar aqui. Depois nós estaremos colocando aqui o link, o vídeo, né? No YouTube, linkado aqui, no final desse bloco de texto aqui. Então, hoje nós vamos ver algumas funções. Eu chamei de funções elementares, porque já são funções prontas, que já estão no Scilab, né? Nós podemos utilizá-las nos programas que nós formos realizando. Então, nós já vimos, né, como se faz um programa, já vimos a lógica de programação e como se faz um programa em Scilab, e a gente sabe como fazer uma soma, como fazer uma multiplicação. Então, agora nós vamos entender mais alguns elementos que são importantes, vários comandos, né? E essas funções que eu estou me referindo, normalmente em programação, ela aparece nesse formato aqui, aparece com parênteses e com um espaço aqui entre parênteses, né, que são os parâmetros da função que a gente acrescenta, né, de acordo com a sua sintaxe. Nós vamos ver cada uma delas, diversas delas, e depois, posteriormente, nós iremos aprender a construir uma função. Então, é importante entender da função é que ela executa uma determinada operação como se fosse automatizado, né? Existe um código por detrás da função, nós vamos aprender isso quando nós formos construir as nossas próprias funções, né? Mas aqui a gente não sabe quais são esses códigos que estão atrás. E nem não faz sentido, né? Claro que seria interessante ver como é que foi feito, mas não há necessidade. O que a gente precisa é saber o que ela executa. Então, por exemplo, essa função chamada ABS, ela calcula o valor absoluto daquele número que está ali entre os parênteses. Certo? SQRT é uma outra função que extrai ou calcula a raiz quadrada do número x. Certo? O número x aqui é um parâmetro qualquer, né? Um valor qualquer que nós estamos representando. Round, né? Round arredonda o valor de x para o inteiro mais próximo. Fix x arredonda o valor de x para baixo, ele sempre arredonda para baixo. E cell, ele arredonda esse valor do x, né, para cima. O cálculo que for feito aqui dentro, né, ele arredonda para cima. Então, aqui eu coloquei ponto de dúvida aqui, eu não me lembro mais porque botei aqui, mas depois a gente vai testar e verificar isso.
sin de x, ele retorna -1 se o número for menor que zero, retorna zero, né? Ou seja, quando a gente executa a função, ele retorna zero se o x for igual a zero, e retorna 1 se caso x seja maior que zero. Ou seja, ele está, basicamente, ele sinaliza a respeito do número se ele é negativo ou positivo. Porque algumas vezes eu não quero saber o número, eu quero saber se ele é negativo ou positivo, né? Nesse sentido. Então, nós vamos continuar usando essas funções e fazendo algumas operações, né? Por exemplo, aqui o número 2 mais 2i. Isso aqui é um número complexo, é assim que a gente representa. Não é exatamente assim que a gente representa no Scilab, mas é assim que ele aparece na literatura, no livro, na internet, né? É assim que vocês, normalmente, a gente vai ver, o I ou o J, né? A parte imaginária é identificado com o I ou o J. No Scilab tem que ser com o I, o J ele não aceita. E o I, no caso, né? Que é a raiz de -1, ele precisa ser identificado como percentual. Então, eu gostaria que vocês... Eu vou abrir a minha Scilab aqui, mas eu gostaria também que vocês abrissem o Scilab de vocês, para que a gente teste essas funções que eu estou fazendo referência, tá certo? Então, por favor, aí abram também o Scilab de vocês, e vamos também vamos executar esses números, né? Eu não vou nem mostrar aqui no meu Scilab, eu vou pedir para vocês executarem a função e me dizerem qual é o resultado. Meu está meio lento aqui, apareceu agora. Aqui o meu Scilab. Ok? O que é importante é a gente... Nós vamos utilizar aquela janela de comandos. Não é o SciNotes, né? O SciNotes a gente utiliza para fazer programas, porque aí a gente grava em determinado local da máquina, a gente pode recuperar aquele código, né? Que não acontece que com a janela de comandos ela desaparece, ela apaga tudo quando a gente fecha o programa. Já o SciNotes, ele permite que gravemos o nosso programa para recuperá-lo posteriormente, executá-lo novamente, para a gente utilizar, reaproveitar o seu código, né? É possível fazer isso. Então, nós vamos aqui, eu vou fazer só executar simplesmente aqui no SciNotes. Mas eu gostaria que vocês executassem e me dissessem qual o resultado. Por exemplo, para executar esse número, né, eu já vou adiantar aqui para vocês, que tem que fazer 2 mais 2 aqui, 2, né? 2 mais 2 asterístico percentual i. Aí ele entende como sendo um número complexo. Eu gostaria que vocês fizessem aí e me dessem um retorno aí para ver se estão conseguindo ou não. Faça um favor. Eu vou aguardar aqui que vocês se manifestem aí, dizendo que conseguiram. Abram o Scilab e aquela janela, aquela primeira janela que aparece, que é uma janela grande, branca, né? Aquela janela de comandos, aí vocês vão digitar aquele número ali, ó, 2 mais 2i. Mas como é que ele é feito? É 2 mais 2 asterístico, que é vezes percentual i. Porque o i é uma constante. Então, a gente precisa identificá-la com aquele caractere especial lá, o percentual i. Vamos lá. Vou aguardar vocês aí abrirem o Scilab e executarem o comando, por favor. Primeiro, né, nós vamos entrar com a variável. Pode ser a variável x, como está escrito ali. Ó, x é igual a 2 mais 2 asterístico percentual i. Vamos lá.
Se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma ajuda, pode mandar a mensagem de texto, que eu estou aqui acompanhando também, ou abrir o microfone e fazer a pergunta, por favor. É isso aí, é isso mesmo. No caso, o x é a variável, né, que vai ser armazenada, que vai ser a identificação, né, porque o número ali vai ser colocado na memória, mas como é que eu identifico aquele local da memória do computador? É através desse x aí, que é a nossa variável. Exatamente, sim. Alguém não conseguiu fazer isso? Opa, pode falar. A porcentagem ali que ele identifica como um número. Esqueci o nome, mas é a porcentagem que faz ele. Não, inteiro não, ele identifica como uma constante. Ah, tá. Tá, entendi. Certo? Porque se tu pôr i, ele não vai saber o que é. Ele vai dar um erro, porque ele vai achar que tu está multiplicando por uma variável, que ele não sabe, que tu não identificasse ainda. Certo? Porque i poderia ser uma variável que a gente criou no nosso programa, aí tu estaria multiplicando por 2, né? Então ele não sabe. Então, quando tu põe percentual i, ele sabe que se refere a uma constante, que o programa já possui essa constante, que é aquela raiz de -1. Ok, pessoal? Vamos lá, me dê um retorno aí, quero saber se vocês conseguiram. Professor, Opa, depois dessa fala aí. fórmula, Uhum. eu escrevo ABS entre parênteses X? Não, por enquanto eu quero que vocês entrem com o número, simplesmente. Depois a gente vai fazer a sequência, sim. Depois não vamos fazer isso. Ah, tá. Conseguiste fazer? Alguém não conseguiu? Alguém não conseguiu fazer? Tá. É como a Júlia falou. Então, o primeiro momento que nós estamos fazendo aqui é justamente entrando com aquele valor, aquele número complexo, na memória do computador. Então, quando a gente faz x é igual a 2 mais 2i, que no caso é 2 asterisco, percentual i, né? Aí o que acontece? Nós estaremos colocando aquele número complexo num determinado local da memória do computador, né? Que nós podemos resgatá-lo através da letra x, porque é a nossa variável, né? Que contém o valor que nós ingressamos ali, né? Então, aquilo ali é variável. Então, se a gente utilizar aquele x, nós estaremos trabalhando com o número que está naquele local, que no caso é 2 mais 2i. Então, aí, o que é que nós vamos continuar a fazer? Agora, vamos continuar a trabalhar ali com aqueles exemplos ali. Por exemplo, ABS, né? Então, ABS, se a gente fizer ABS de x, né, ele vai fazer o cálculo a hipotenusa, né, do valor o valor absoluto, né, se dá um nome para isso, que eu acho que eu dei aqui. O ABS é valor absoluto ou hipotenusa, certo? Né? Então, o que é isso aqui? Se a gente pegar um número complexo e fizer 2 elevado a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, extrair a raiz, né? Nós vamos ter exatamente esse valor, é a hipotenusa, né? Porque um número complexo, o que é? São na verdade, um ponto no plano, né? Então, ele tem um número 2 no eixo x e o número 2 no eixo y. Então, são duas coordenadas. E essas coordenadas vão definir um ponto no plano. E
qual é a diagonal, né, do centro desse plano geométrico até o ponto? É exatamente esse valor, 2,8. Então, se a gente ok, vou mostrar aqui para vocês aqui. Tudo bem aí? Alguém não conseguiu? Precisa de ajuda aí, pessoal? Eu vou só mostrar essa janela que eu tenho aqui. Mostrar para vocês. A janela do meu Scilab. Então, no meu Scilab, né, a gente viu como é que a gente ingressa, né? Então, se a gente faz X, o operador de atribuição, pode ter espaço ou sem espaço, não tem problema, tá? 2 mais, né? O 2 é a parte real, posso dar espaço ou não, aqui não preciso dar espaço, tá? Posso fazer aqui junto, sem problema. Então, nós temos aqui a parte real do número complexo, e depois a parte imaginária do número complexo, que é 2 também. Como é que se representa? Multiplicação, né? Shift 8, e a constante i. Quando a gente entra, vocês vão ver também essa janela que aparece aqui, que a minha não está aparecendo, né? Aqui ao lado, né? Vai aparecer a variável, né? Vai ser mostrada a variável. Então, na variável x, nós temos o conteúdo 2 mais 2i. Aquele ponto que aparece do lado de 2 é uma característica do Scilab. O MATLAB já não aparece isso. Ele está dizendo que aquilo ali é um número real, né? Ele está dizendo que é um número real. Seria o que corresponderia ao nosso vírgula, né? Que no caso do Scilab, eu usei esse padrão internacional, americano, que é ponto, não dá vírgula. Então, o que é o ABS? ABS é uma função, né? Se a gente fizer eu posso atribuir a uma outra variável, se eu quiser, né? Y é igual a ABS de x. Esse x aqui ele vai identificar como aquele x que já se encontra na memória. Ele calcula, no caso, a diagonal, né? A hipotenusa, o valor absoluto daquele número complexo. Que outra forma a gente pode fazer esse cálculo? Nós podemos fazer o seguinte, ó. Vamos atribuir a variável padrão. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer 2, né? Se a gente fizesse assim, abrir parênteses fechado, vamos sempre a gente fazer isso, né? Então, 2 elevado, né? A gente faz assim, ó, 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 2. E depois extrair a raiz quadrada disso, né? Esse QRT é a raiz quadrada. Se a gente fizer isso, ó, dá o mesmo valor, ó, observe. Esse valor é exatamente esse aqui. Então, observe que simplesmente o comando ou a função ABS já extrai, já sabe qual a hipotenusa, qual o valor, né, o valor absoluto desse número complexo. Mas também seria possível fazer de outra forma, aqui usando uma outra função chamada SQRT. Aí, no caso, como eu sei que é um ponto no plano, ele tem duas coordenadas, uma x e uma y, eu preciso, né, fazer esse cálculo aqui. Alguém tem dúvida sobre isso? E depois, aqui tem o SQRT, né? Aqui nós achamos o SQRT, mas já utilizamos de outra forma aqui. E tem esse round aqui, né? Esse round aqui é um arredondamento, né? Então, a gente pode fazer assim, ó, round, né, e botar o número diretamente aqui, tá? Eu não preciso... Observe que ó, ele está sempre colocando aqui, como eu não estou definindo uma variável, ele está sempre colocando uma variável padrão, né, dele, que é o AMS. Só porque ele está sempre sobrescrevendo, né? Então, o AMS sempre vai ser o último valor que a gente trabalhou. O AMS, se a gente digitar, vai dizer, não, o AMS é 3, aquele 2.8 já foi embora, né? Então, por isso que tem que tomar cuidado. Na hora que a gente
trabalha com programação, nós precisamos de variáveis, justamente porque nós estaremos fazendo cálculo e esses cálculos vão ser reutilizados em algum momento ao longo do programa, por isso que nós precisamos de variáveis, certo? Então, o round, né, ele arredonda, a gente viu aqui, ó, que tem alguns comandos, né, o round arredonda o valor para o inteiro mais próximo. Né? Vamos ver aqui, vamos fazer outro cálculo para experimentar. 2.5, ele vai arredondando para 3. Né? Vamos ver 2.1, né, que ele está mais próximo de 2, né? Vamos ver se ele arredonda para cima. Não, ele arredonda para baixo. Vamos ver aqui, ó, 2.4, ele arredonda para baixo. Então, o mecanismo dele é 2.5, ele arredonda para cima. A partir de 2.5, por exemplo, 2.49, arredonda para baixo também. 2.499, ele tem um limite aqui. Ó. Então, somente acima de 2.5 é que o round arredonda para cima. É um padrão, né? Isso é um padrão na matemática de arredondamentos, né? Que eu acho que vocês já devem conhecer, ou se não conhecem, estão fazendo contato com ele. Então, já vimos aqui o ABS, né? Já vimos o SQRT, o round, ó, o fix, arredonda o X para baixo. Né? A gente pode ver aqui, ó, fix do número 2.9. Vamos ver se ele arredonda para baixo mesmo. Arredonda para baixo. 2.9, né? Se fosse o round, ele arredondaria para cima, mas não fix, ele arredonda para baixo. E o cell aqui, né? Cell, ele arredonda para cima. Vamos botar aqui o nome 2.1. Ele trabalha... tá. É por isso que ele trabalha com a matriz aqui. É por isso que eu coloquei dúvida ali, que era para ter dar uma olhada nisso aqui. Né? E vou ter que dar uma olhada mesmo. Ele trabalha com... Ele fornece aqui um intervalo, né? Eu vou ter que dar uma olhada nisso aqui, tá? Por isso que eu coloquei ponto de interrogação. O sign tem a ver com o sinal, né? Então, por exemplo, de -9, né? Vamos ver, sign do -9. Vê que eu posso colocar uma variável, né? Posso dizer que banana igual a -3, né? Então, a variável banana vale -3. Então, eu posso dar o sign de banana. Ele diz que é -1. Eu posso tanto entrar com o número aqui, como com a variável, né? Isso aqui é indiferente. Então, se eu usar o número inteiro, ele diz que é -1. Se eu disser que é 0, aí ele vai dizer que é 0. Ok? Então, são funções que a gente já dispõe para utilizá-la nos programas que a gente estiver trabalhando. Isso aí eu estava mostrando para vocês o slide do número 2, tá? Tá, eu vou mostrar. Eu acho que é mais fácil vocês manterem o cenário de vocês aberto e eu apresentar os slides, né? Eu acho que fica mais interessante, não acho? E vocês vão me acompanhando, né? Eu vou mostrando aqui, vocês vão executando aí no cenário de vocês. Ok? Até porque o objetivo é esse, né? Vocês utilizarem o cenário para se acostumarem e serem capazes, né, de utilizá-lo ao longo do curso de vocês. Né? Então, nós já vimos o ABS, aqui o SQRT é a raiz quadrada, como eu falei para vocês, né? Aqui, ó, aqui está sendo atribuído o 5 à variável y, e depois nós estamos traindo a raiz quadrada do conteúdo daquela variável. Né? Aqui o round é aquele arredondamento, né, como a gente viu.
o fix e o sign, né? Então, já fizemos ali o exemplo. Outras funções aqui também que a gente dispõe, a gente pode identificar cada componente do número complexo. A gente já viu o ABS, né? Mas agora está sendo mostrado para vocês aqui o real, né? O real, que é a parte real do número complexo, e depois ali o image, seria a parte imaginária, né? ABS é aquilo que nós já vimos, o valor absoluto, a hipotenusa do plano onde se encontra o ponto, e tem o conjugado também, né? Posteriormente nós vamos ver pelo menos uma operação com conjugado, muito usado em matemática, tem algumas funções. Então, aqui, né, nesse exemplo aqui, nós estamos mostrando para vocês um exemplo de um número complexo, certo? Eu gostaria que vocês entrassem e criassem essa variável m aí, contendo esse número complexo. Fazendo um favor aí. Crie uma variável, eu estou sugerindo que seja n, mas vocês podem utilizar qualquer variável. Ok, a Mariana já deu um retorno aqui. Quem mais? Conseguiram aí? E depois calcule ali o real, o imagem, o ABS e o conjugado. O Júlio também. Quem mais? Por enquanto estou vendo só o retorno. Vocês duas aí, como é que estão? Nós estamos aqui em 9 no total. Deve ser 2 aí, deve ser eu, né? Com apresentação mais eu. Vocês devem estar aí em 7, né? Isadora, ok, Isadora, obrigado pelo retorno. O que mais aí? Para eu poder ajudar, né? Caso vocês não consigam. Quem mais, pessoal? Por favor, dê um retorno aí para mim. Nós estamos em 7, vocês estão em 7, né? Então, por favor, se manifestem. Heitor, beleza. E mais aí? Diogo, beleza, Diogo, obrigado. Então, acho que tem mais um aí, Matheus. Beleza, ótimo. Acho que não tem mais ninguém, né? Acho que tem 7, acho que é isso. Ok, pessoal. Então, conseguiram fazer, identificar, né? Ou seja, com aqueles comandos ali, a gente pode extrair, né? Pode identificar cada um daqueles elementos. Pode ser necessário, por exemplo, nós estamos fazendo um cálculo qualquer, e nós precisamos da parte real do número. Então, nós vamos extrair esse programa, né? Por exemplo, vamos fazer um programinha aqui? Vou ajudar, vamos fazer um programa? Então, vamos lá, eu vou abrir o meu programa aqui e vocês vão executar comigo, aí no Scilab de vocês. Já vou mostrar como é que a gente faria um programa aqui, utilizando alguma coisa assim, né? Sem muita utilidade, tá, pessoal? Só para a gente aprender a usar aqui e já fazer um programa, né? Vocês já estão sabendo fazer programa, então nós já podemos fazer isso. Então, eu vou parar a apresentação, eu vou mostrar aqui o meu salário, novamente, e vamos fazer um programa. E vocês vão fazer também, tá? Vocês podem, no caso, só me acompanhar e depois vocês vão executar aí também, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vocês estão com a minha janela do Sanotes aí, então eu vou dar, eu sempre gosto, desculpa, eu sempre gosto de escrever alguma coisa, né? Os meus programas ali tem um monte, pode ver ali, tem uma pasta lá com um monte, eu deixo tudo aberto mesmo, porque muitas vezes eu reutilizo ali, já está disponível ali, mas algumas vezes, como eles não estão abertos, eu acho que eles não estão ocupando a memória do computador, sabe? Porque cada vez que a gente abre um programa desse aqui, eu acho que eles estão todos abertos e
e, portanto, estão ocupando a memória do meu computador. Mas como eu só estou executando isso, e aqui o navegador tem uma janela aqui, então talvez não estejam sobrecarregando muito. E esse computador aqui tem 8 GB de memória, então não está fazendo muita coisa, ele consegue lidar com essa situação, né? Então, mas tudo bem, só estava explicando as razões, né, até porque é importante vocês entenderem da memória do computador, porque é lá que o programa vai ficar armazenado. Então tá, eu costumo fazer um comentário, porque eu gosto de dar alguma informação aqui, por exemplo, o nome do programa, né? Eu estou editando aqui, eu sei, eu posso depois fazer algum tipo de anotação, eu posso colocar o meu nome, posso colocar data, uma série de informações aqui, né, que pode ser relevante para outras pessoas que cheguem a utilizar o programa, né? Então, vou dizer aqui, ó, eu vou dizer que são funções elementares. Aqui a gente pode escrever com acentuação, tudo que não tem problema, tá? E eu vou chamar esse programa de func element, sei lá. Vai ficar, normalmente o Scilab tem essa extensão SCE, certo? Quando nós trabalharmos com funções, vocês vão ver que vai aparecer um SCI também, mas por enquanto vai ser isso assim, SCE, tá? SCE de Scilab. Muito bem. Então, vou inventar aqui agora um programinha aqui, vamos ver se eu consigo, né? Vamos dizer o seguinte, ó. Um programa que peça para o usuário um número complexo, certo? E depois ele calcule a parte, ele diga qual é a parte real, a parte imaginária, o absoluto e o ABS ali, né? O absoluto e o conjugado, ok? Então vamos fazer o seguinte. Então, quando a gente quer dar uma mensagem para o usuário, existem duas formas. Tem o DISP, né, que vocês já conhecem, e tem o printf também. Então, mais uma mensagem simples assim, a gente pode usar o DISP, certo? Porque aí ele já dá uma mensagem para o usuário, né? Como eu disse para vocês, sempre que tiver um texto, ele tem que estar com aspas, é assim que os programas, em geral, entendem caracteres, ou texto, né, ou string. Então, aqui vamos dizer o seguinte, ó, assim, eu vou dar uma mensagem para o usuário, né? Entre com um número... aqui vale qualquer número, mas vamos botar um complexo, porque a gente... Né, entre com um número complexo. E como, nessa situação, talvez aqui a gente pudesse dizer o seguinte, este programa calcula, esse programa solicita um número e calcula seu, sei lá, componente real, imaginário, seu valor absoluto e conjugado. Conjugado, ok? Porque na hora que o usuário vai fornecer a informação, que será através do teclado, nós temos uma outra função bastante poderosa, que ela dá a mensagem e também coloca o conteúdo na variável, que é aqui, vamos dizer qual é a variável num, né? Que é o input, né? Observe que quando a gente abre um parênteses, ele já fecha o parênteses, né? Ele já reconhece aquele comando como uma variável, ou melhor, como uma função. O disp é assim, o input é assim, o printf é assim, sei lá, diversas outras funções, né? Então, essa função, como eu disse para vocês, é uma função que permite que a gente dê uma mensagem para o usuário e
e armazena na variável que a gente está atribuindo ali, né? Pelo sinal de igual, né? Operador de atribuição, que a gente vai colocar ali. Vamos supor que a gente não quisesse dar nenhuma mensagem para o usuário, a gente poderia botar simplesmente duas aspas. E colocar ali. Que aí está subentendendo, talvez aquela informação anterior já estivesse solicitando ao usuário, entre com o número tal, né? Então, não haveria necessidade de a gente colocar nenhum texto aqui. Mas a gente pode colocar um texto aqui, ó. Entre com o número complexo. Eu não sei como é que ele se comportaria se não fosse um número complexo. Tá? Talvez algum desses variáveis ele poderia não fornecer, mas a gente pode testar também. Ok. Então, nesse momento, ó, quando ele percorrer até a linha 4, ele já estará com o número que foi digitado na memória do computador, naquela variável que a gente especificou lá. Agora, nós podemos utilizar aquela variável para fazer os cálculos, certo? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode ir informando o usuário, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu vou usar o DISP ainda, porque eu estou acostumando vocês primeiro com esse comando, mas depois eu vou apresentar para vocês a outra função, tá? É um pouco mais complicado, assim, mas eu acho que vocês têm condições de fazer isso, né? Então, vamos fazer o seguinte, agora nós vamos fazer os cálculos, né? Por exemplo, a gente pode criar uma variável aqui, por exemplo, a variável R, tá? A parte real. Só vou, né? Variável R, ela vai conter o quê? O valor real do número que foi digitado pelo usuário, certo? E depois a variável I, né? Ela vai conter a parte imaginária. Observe que, ó, cada função que eu digito, ó, ele normalmente identifica com uma cor diferente, e na hora que eu abro o parênteses, ele abre e fecha o parênteses, né? Ó, do mesmo número. Vamos ver agora o I, vamos chamar absoluto, vamos chamar assim. Vai conter a variável do ABS, né? Que vai ser o mesmo número, certo? E conjugado vai conter a função conj do número, certo? Ok. Agora aqui, eu vou mostrar agora uma outra função. Algumas vezes eles usam o M aqui na frente, tá? Mas é uma função que depois eu localizei, eu não saberia dizer para vocês agora exatamente qual a diferença, ou se é exatamente a mesma coisa, tá? Mas, pelo menos no meu Scilab, a não ser que o de vocês seja mais moderno que o meu e tenha alguma diferença, mas se der, a gente já vai identificar. Por isso que eu quero que depois vocês digitem aí, ou se quiserem já digitando, né? Para que a gente possa testar isso aí. O meu é um Scilab mais antigo, pode ser que tenha alguma diferença. Então, o printf já é um comando de impressão, de apresentação do resultado, né? Mais poderoso do que o próprio DISP. Por que eu vou usar printf agora? Porque eu vou apresentar um texto, uma resposta, e ao mesmo tempo variável, né? Ou de forma formatada. O DISP não permite isso. Eu posso no DISP escrever assim, ó, a parte real do número é, e aí embaixo um outro DISP, a variável, entende? Já o printf não, o printf permite inclusive assim, ó, eu posso dar, olha aqui, ó, um /n contra /n, que ele vai para a linha seguinte. O DISP não permite isso aí. Então o printf é bastante poderoso, é uma ferramenta inclusive utilizada em linguagem C, o Python também utiliza, mas não é printf, é só print. Tem umas variações assim, né? O C também é só print. Então, aqui, ó, ele vai pular para a linha seguinte, né? E nós podemos dar uma mensagem dizendo o seguinte: a parte real do número. Outra coisa, o Scilab também aceita acentuação, né? Tem algumas linguagens que precisam acrescentar uma biblioteca especial para que ela possa fazer a impressão.
O Python também não aceita. Parece que aceita. Então, a parte, né, a parte real do número é, né, ó, percentual de ou i, já vou ajudar vocês, né, vírgula, a parte real é R, né? Tá. Ó, a parte, tá, eu vou fazer só assim para não complicar demais aqui. Printf barra n, barra n, a parte imaginária do número é percentual. A parte aqui, eu acho que ele vai aceitar como D também, porque ele vai ser imprimir. I, né, que a gente deu. Printf barra n, o módulo, né? O absoluto, o que tinha um módulo? Valor absoluto, o módulo é outra coisa. O valor absoluto é percentual de. Pode ser aí também. Tá? Como é que nós escrevemos? A variável absoluta. Ali pode ter parênteses, espaço ou não. Aqui não tem problema, tá? Pode ter esse espaço aqui ou não. Lá. Printf da n, o conjugado é percentual i. Nós demos o variável conjugado. Ok? Então tá, o programa está aí. Eu vou executar ele e já depois eu vou. Eu posso deixar vocês copiar. Vamos executar aqui. Professor, Opa, pode falar. eu não entendi por que tem dois que ali do lado da porcentagem vai o D e os outros dois vai o I. Tá, só um pouquinho. Ah, sim. Eu botei de propósito para dizer para vocês que é a mesma coisa. Ah, tá. O D e o I ele considera inteiro. Tá? Tá, entendi. Obrigada. Certo. Então vamos executar aqui. Ele dá uma mensagem, né? Talvez não apareça para vocês aí, mas eu tenho que salvar ele primeiro. Pode ser nesse disquete aqui, ó, nesse disquetezinho, ou então aqui no arquivo, salvar como, né? Aí, como é que foi aquele nome? Por isso que eu chamei de... a princípio, tem que tomar cuidado, pelo menos o meu aqui, né? Que ele utiliza o nome anterior que eu fiz do programa. Tem que tomar cuidado, porque senão ele detona com o programa anterior que vocês fizeram, né? Eu não sei o caso de vocês aí. Então, eu vou criar o nome Func Elements, tá? Elements, tá bom? Então, eu vou salvar lá no meu local. Ele já executou, deixa eu ver se está rodando, se não deu algum erro. Não, eu só salvei, eu vou executar agora. Deixa eu ver se não está rodando. Ok. Eu vou agora mostrar outra janela, porque eu não consigo mostrar. Eu tenho que parar a apresentação e mostrar para você. Né? Como eu falei, meu computador aqui é meio... deixa eu ver aqui. Então, vocês estão vendo aí, né? Então, observem que o programa, a gente poderia até usar o printf para ele pular de linha e deixar um espaço ali, tá vendo? Como eu não fiz isso, o DISP, ele não tem esse recurso. A gente pode modificar e depois vocês podem ver que ele melhora um pouquinho. Né? Então, esse programa solicita um número e calcula seu componente R, ou real, imaginário, seu valor absoluto e o conjugado. Entre com o número complexo. Aí eu vou entrar. 2. Agora aqui, deixa eu ver, eu acho que ele vai ter que. Deixa eu ver, eu acho que eu vou ter que fazer isso aqui. Deixa eu ver se ele vai aceitar. Tudo certo. A parte real do número é 2, a parte imaginária do número é 2, o valor absoluto é 2.
Ah, tá, porque eu disse que era inteiro, tá? Por isso que ele só deu a parte real, tá vendo? Eu vou modificar o programa, tá? Para ele fazer essas mudanças que a gente percebeu ali. Deixa eu parar a apresentação, vou lá no programa, para a gente corrigir aqueles probleminhas. Esse probleminha ali. Então, como eu disse para vocês, o DISP, ele juntou todas as palavras aqui, né? Então, eu não vou usar o DISP, eu vou tirar o DISP, tá? Vou colocar printf, e aí vou botar no final aqui, ó, um /n, para ele saltar a linha ali, tá? E depois, aqui, em vez de ser inteiro, a parte real, tudo bem, é inteiro, eu vou deixar ali, né? Mas agora, eu vou colocar aqui f de float, tá? Para dar um número quebrado aqui. E que aqui a parte imaginária também é inteira, vai ser inteira aqui. Vamos botar aí aqui. Aqui é float, e o conjugado, vou botar float também aqui. O conjugado, ele tem que fornecer, o conjugado eu acho que aqui desse jeito ele não fornece, porque ele tem que fornecer. O conjugado é um número complexo, então tem uma parte real e uma parte imaginária. Aí tem que dar uma olhada ali como é que ele faria isso. Eu vou clicar aqui, vamos ver qual a diferença que ele vai mostrar aí. Observe que, então, aquele /n, podia ter botado uma /n antes também, para ele separar aqui, ó. Vê que ele deixa um espaço agora, tá vendo aqui? Tem um espaço, né? Certo? E aí pede para entrar um número, né? Então, 2 mais 3 vezes percentual i. Agora deu um valor quebrado aqui, né? O conjugado ele teria que ser 2 menos 3, tá? Aí tem que ver como é que ele imprimiria aqui, porque aqui só está imprimindo o primeiro valor. 3,6, é isso? Deixa eu ver aqui se está certo isso. Vamos ver se é. O valor do... Se for SQRT 2 elevado a 2 mais 3 elevado a 2. É isso? Ó, viu? Fechou. Esse valor aqui, né? Fechou com o valor... Não, deu uma diferença aqui, né? Não, é só porque acrescentou mais um número aqui, né? Tá certo, né? Tá certo. Só porque ele acrescentou mais uma casa ali, no SQRT. Ok? Então, só para mostrar para vocês, né, que a gente, por exemplo, qual a diferença de usar um programa e usar uma janela de comandos? Se a gente vai fazer um cálculo para nós, assim, alguma coisa que a gente usa como se o salário fosse uma calculadora, vai ali e executa. Mas se a gente for fazer um programa, inclusive pode-se colocar uma janela gráfica, tem umas coisas assim que eu nunca me preocupei muito com isso, tá? Mas é possível fazer também. E aí a gente pode fazer um programa que uma pessoa possa rodar na sua máquina e não necessariamente precise entender do código fonte, né? Que vocês programaram, tá? Nesse sentido. Ok? Vocês fizeram aí no computador de vocês e executaram? Querem executar? Não deu certo a parte do valor absoluto e a do conjugado. Não deu? Não. Apareceu na do valor absoluto que 2 é line e na do conjugado apareceu um valor indefinido. Né? Mas aqui o conjugado teria que ser diferente, não é desse jeito, tá? Eu sei que, porque o conjugado, por exemplo, aqui, ó,
se a gente pegar, eu vou digitar aqui, ó, o conjugado do número 2 mais 3 vezes percentual I, olha lá, é 2 menos 3i, certo? Então, eu teria que ver como é que ele imprime essa situação aqui, porque ele imprimiu só o 2, né? Como eu disse que é float, ele encheu de 0 depois, né? Então, teria que ver isso aqui, eu teria que dar uma olhada, não sei. Se eu for pensar agora, eu posso perder muito tempo aí, vamos aproveitar para a gente trabalhar o nosso conteúdo, mas eu vou ficar devendo isso aqui para vocês e depois eu vou olhar, tá? Mas eu não sei, talvez até seja, como o Scilab de vocês é mais moderno que o meu, talvez ele tenha alguma variação aí. Por exemplo, aqui, ó, vocês colocaram por exemplo, deixa eu mostrar aqui, não estou mostrando. Pode ter algum comando, assim, porque eles fazem algumas vezes algumas mudanças, e pode ser que alguma coisa tenha sido alterada. Porque eu já notei que tem um mprintf, tem outras funções que mudaram ligeiramente, e eu não sei se não foi alterado também. Tá? Então, essas duas linhas aqui, né, que não deu certo, né, que vocês falaram, né? Ah, no meu não deu, mas eu não sei se foi só no meu. O absoluto aqui não deu também? Não, apareceu um. Cadê? O valor absoluto é 3 at line, 13 of excluded file, não sei o que, umas coisas assim. É porque o meu aqui imprime, né, o número absoluto. Agora, eu não sei se de repente a função pode ser que, como vocês têm uma mais moderna, talvez tenha alterado alguma coisa. Mas se tu digitar aí na janela de comandos, né, sabe qual é? Aqui, ó. Verifica o seguinte. Por exemplo, vamos fazer o seguinte, ó. Se tu digitares aí ABS, vou te dar um CLC para limpar isso aqui. ABS, 3, sei lá, 2 mais 3 vezes percentual I, vê se ele não dá uma coisa parecida. Assim, eu acho que eu posso ter escrito alguma coisa errada, mas eu já conferi Pode e tá ser. tudo certo, mas sei Pode lá. ser. Sim. É porque o Scilab também ele é assim, ele vai executando, quando chega na linha que ele dá um erro, a partir dali ele dá uma mensagem de erro, né? Então, acontecem umas coisas assim também. Mas depois de dar uma verificada, a gente pode resolver, caso vocês continuem com a dúvida, tá? Ok, pessoal, acho que a minha intenção era mais ou menos mostrar para vocês, né, que vamos continuar aqui apresentando, deixando a apresentação, mas eu queria dizer que tudo isso aqui que a gente está trabalhando, a gente poderia colocar dentro de um programa, né? E por isso que eu já apresentei já antecipadamente como é que funciona o programa, pelo menos o básico do programa, né? Para que vocês possam utilizá-lo e ver como é que funciona, né? Já que nós estamos trabalhando com programação. Então, o que nós estamos vendo agora é mais as funções que vocês poderiam estar utilizando no programa de vocês. Tem outras coisas aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, GCD, ele calcula o máximo divisor comum dos números, né? Aqui, ó. Se a gente colocar aí, se vocês colocarem aí no salário de vocês, GCD, abre parênteses, né? E entre as colchetes, coloca os números que vocês querem calcular o máximo divisor comum. Aí ele calcula o máximo divisor comum. Então, é uma função que já faz isso automaticamente. A gente pode fazer isso manualmente, escrevendo o programa? Podemos. Mas aqui ele já está pronto, né? Aqui, ó, o LCM, gostaria que vocês tentassem, é o mínimo múltiplo comum. No caso, 60, o LCM. Mas a outra coisa que é importante vocês observarem é o seguinte, que todas as funções, né,
elas são escritas com letra minúscula. Eu também sugiro que variáveis, quando a gente escrever funções, também se façam tudo com letra minúscula, porque é um padrão de programação, assim, pelo menos de forma geral. E também a gente não tem aquela dificuldade de esquecer, usar uma variável maiúscula, minúscula, a gente acaba confundindo, né? Porque o programa ele identifica se é maiúsculo, minúsculo. Tá. A função exp, né, calcula a base de Nepper elevado a x. Então, a base de Nepper, se você digitarem aí percentual E, não, desculpa, Nepper percentual E, agora, só um pouquinho, acho que percentual E, ele dá a base de Nepper, percentual E. Percentual E também é uma constante, né, como eu disse para vocês, o percentual ele está indicando que é uma constante, que está já no programa, sabe, né? Então, essa função aqui, se a gente fizer isso aqui, ele vai pegar a base de Nepper, que é 2,7 alguma coisa, né? E vai elevar a 2, certo? Então, esse número é gerado porque ele pega esse número aqui e eleva a base, né? A base nepperiana, né? E aí, pessoal? Tudo tranquilo aí? O log, né? Ele coloca o logaritmo, aqui nesse caso, ele está usando a base de Nepper também. Como a gente não especificou a base, ele usa a base de Nepper. E se a gente quiser saber, né, se eu fiz um log de 2, né, se eu quiser saber, né, o inverso, né, o E, tá vendo? Só porque aqui não é só E, é percentual E, tá? Eu errei aqui. Eu teria que escrever percentual na frente do E. Certo? Gostaria que vocês fizessem até aí para ver se está certo. E se vocês só fizerem E elevado, né, a esse número, que isso aqui é o expoente, né, o logaritmo, ele vai dar um erro, porque ele não sabe o que é E. Ele vai dizer assim, o que é E? É uma variável da memória do computador? Não é, não conheço esse E. Mas se colocar percentual E, ele sabe que é a base de Nepper. Aqui tu colocaste aqui no chat, né, só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Professor, Opa. tu pode explicar de novo como faz aquela prova ali? É só escrever exatamente o que tá ali? Sim, percentual E. Ali está faltando percentual E. Só deixa eu ver aqui. Deixa eu escrever aqui. Aqui está certo que tu escreveste aqui do printf no chat aqui. Está certo. Não está errado, não. Teria que ver por que deu problema na tua máquina. Conseguiram fazer ali, digitando? Sim. Isso aqui é a prova, né? É só a prova, só porque faltou percentual ali na frente. Se não botar percentual, ele pergunta que variável é essa aí. Sabe? Aqui é o logaritmo da. Nós já estamos especificando a base. Se não colocar nada aqui, ele vai dizer, ele vai perguntar, ele vai considerar a base de Nepper, certo? Mas se escrever, né, ou 2 ou 10, aqui ele.
E aqui seria a prova, né, no caso, se a gente elevar a base 10 a esse expoente, ele vai dar o número do logaritmo, né? Aqui é o conjugado, que a gente tinha falado, né, para vocês. O conjugado, o que é? É uma espécie de um espelhamento da parte imaginária, né? Se a gente tem um ponto no primeiro quadrante, né, esse 2 mais 2i seria um ponto no primeiro quadrante. O conjugado dele seria um ponto no quarto quadrante. Ficaria, a parte real continuaria naquele hemisfério ali, né, direito, né? Mas a parte imaginária ele ficaria no hemisfério ali para baixo, né? O ponto ficaria no quarto quadrante. Está claro isso para vocês? Se tem algum problema aí, é só. Tem o determinante também, né? Existem algumas operações de matemática que a gente utiliza o determinante. Então, observe que, pelo menos na minha versão, ele exigia que colocasse colchetes, tá? Normalmente, o Scilab, a não ser que algumas coisas tenham mudado, mas eu acho que não mudou isso, que é uma coisa muito comum usada em outras linguagens, que é o seguinte: quando a gente quer criar uma matriz ou um vetor, depois nós vamos ver como é que se cria matriz e vetor, mas aqui já estou apresentando para vocês, e isso aqui é uma matriz cuja a primeira linha é 1, 2, né? Onde 1 está na primeira coluna e 2 está na segunda coluna, e a segunda linha, cada ponto e vírgula é a próxima linha. Então, a próxima linha, o 3 está na primeira coluna e o 4 está na segunda coluna. Então, nós temos aqui uma matriz 2 por 2. Certo? Então, por que o Scilab sabe que isso aqui é uma matriz? Porque a gente colocou entre colchetes. E, claro, a gente está usando a sintaxe que ele conhece. Né? Então, aí, se a gente aplicar o determinante naquela variável, né, porque essa linha aqui, o que a gente está fazendo? A gente está entrando com a matriz na variável A. Né? Então, isso aí vai ficar armazenado na memória do computador. Então, estando na memória do computador, a gente pode aplicar lá, uma função determinante, por exemplo, né? E aí ele vai dar o determinante dele. Experimente aí, fazendo favor. E me dê um retorno aqui, está aqui. Só me digam se está tudo certo aí, se funcionou na máquina de vocês. Ok. Beleza. Beleza. Então, parece que todo mundo conseguiu, né? Ok. Então vamos seguir. Tá. Ali o determinante aqui é o inverso, né? Tem a outra característica aqui. Que a diagonal passa a ser 1. Então, por exemplo, na mesma matriz, né? Observe que o A, né? Nós colocamos na variável A matriz. Então, está lá. E o inverso, né? É uma matriz. Aqui, no caso, eu estou colocando o inverso, né? Aplicando a função inv, né? E colocando na variável A minúsculo, né? Porque A minúsculo é diferente de A maiúsculo. Ah, sim, o inverso. Essa operação é interessante porque se a gente aplicar o inverso de uma matriz por ela mesma, dá uma matriz diagonal, né? Matriz de identidade, que só tem uns na diagonal. Porque, apesar de vocês acharem que isso aqui é um número, mas olha aqui, ó, é um número muito pequeno. Porque D menos 16 é 0,160 para a direita. Né? Que é menos ali. Ponto negativo, né?
é o expoente negativo, então ele passa a ficar no denominador e ele está dividindo, então é um número muito pequeno aqui. Ok? Se alguém não entendeu o que eu estou falando, por favor, me chame a atenção. Outra coisa importante também é a precedência. Nós sabemos que, nós já conhecemos da matemática a precedência. Por exemplo, se tiver soma, multiplicação, divisão, a gente sabe que a multiplicação vai ser realizada antes da soma, né? A gente já conhece mais ou menos isso. Mas aqui, a programação também utiliza essas regras, né? Regra de precedência. Então, o parênteses será o que primeiro será realizado, né? E primeiro o mais interno. O parente mais interno é primeiro executado. Depois, se não houver parênteses, a prioridade seguinte é a potenciação, depois multiplicação e divisão, ele não faz diferença, né? E depois adição e subtração. Aqui vocês vão ver que a potenciação ele diz da direita para a esquerda. A gente vai ver isso aí em seguida, tá? Você pode ver que tudo é da esquerda para a direita, né? E aqui a potenciação é o contrário. A gente vai mostrar depois. Aqui alguns exemplos. Então, se nós tivéssemos 2 mais 15 dividido por 3, o 15 mais 3 ia ser feito primeiro, antes do 2, né? Aqui também o B dividido por C ia ser feito primeiro. Aqui nós temos um expoente, então o expoente, né? A gente viu ali que o expoente é antes da multiplicação. É parênteses, potenciação, multiplicação, né? Então, se tem um expoente ali, potenciação, primeiro é feita a potenciação. Então, ele primeiro vai fazer esse m elevado a 2, né? Aqui está elevado a 3. Vai ser o m elevado a 2. Está errado. Aqui é a mesma prioridade, né? Aqui é a mesma também, vai fazer, começar da esquerda para a direita, não faz diferença aqui. Aqui é que é um pouco diferente, ó. Ele é avaliado da direita para a esquerda, ao contrário, né? Normalmente a gente segue da esquerda para a direita. Mas esse tipo de exponencial ali, ele é feito da direita para a esquerda. Eu vou mostrar para vocês como é que seria isso aqui. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. 2 elevado a 2, né? A gente sabe que é 4. 2 elevado a 2 elevado a 2, né? É como se ele trabalhasse primeiro assim, fizesse primeiro esse 2 elevado a 2, depois aquele 2 elevado a 4. Certo? Sempre assim. Então, 2 elevado a 2, elevado a 2, elevado a 3, né? Então, um número bastante alto, tá vendo? Esse D aqui corresponde à base decimal, tá? Elevado ao expoente 77. Né? Porque 2 elevado a 3 dá 8, né? Então, seria equivalente a isso aqui, a 2 elevado a 2 elevado a 8. Ó, isso aqui é o mesmo número, tá vendo? E 2 elevado a 8, o que é? 2 elevado a 8 é 2 vezes 2, né? Vezes 8 vezes. Isso até que é 2 elevado a 8. É 256. Então, 2 elevado a 256, ele dá o mesmo resultado, deu mesmo, tá vendo? 1,158 vezes 77. Então, quando é expoente, é da direita para a esquerda. Ok?
Aqui tem mais alguns cálculos, né, para mostrar para vocês. Aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, aqui tem todos esses expoentes, né, mas primeiro, né, observe aquela sequência, a primeira prioridade, né, a primeira é o parênteses, depois a exponenciação, né. Então, primeiro é feito parênteses para depois fazer os restantes cálculos. É isso, pessoal. Então, eu tenho que fazer uma lista de exercícios com vocês, para depois da lista de exercícios, eu vou preparar uma provinha aí para vocês, tá? Eu estou preparando aí, depois eu coloco pelo cigarro, e vocês vão ser informados pelo cigarro. Quem não estiver utilizando, eu acho que todos vocês estão utilizando o e-mail cadastrado no cigarro, porque ninguém pediu para entrar, né? Então, eles estão utilizando, é isso mesmo. E aí, qualquer coisa, vocês serão informados pelo cigarro, certo? Eu vou parar a gravação.